Oi, eu sou a Brenda do Leituras de Bre. Antes de mais nada, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também deixar aquela curtida e aquele comentário, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Se você está chegando agora por esse vídeo, eu falo aqui exclusivamente sobre leituras e principalmente dos gêneros fantasia, ficção científica, terror e suspense. Então, por favor, clica aqui no se inscrever para poder ficar por dentro e receber também outros conteúdos do canal. Hoje eu pedi para o Arthur selecionar resenhas super positivas, resenhas que falam super bem de livros que eu odiei ou que eu não gostei. Lembrando que esse vídeo não é um ataque às pessoas que eu vou ler a resenha, eu vou tampar tanto o nome dessas pessoas como a foto dessas pessoas. E isso não é um ataque de forma nenhuma, é uma forma da gente se divertir aqui em vídeo. E espero do fundo do coração que vocês não fiquem chateados, se divirtam também comigo aqui no vídeo. O Arthur selecionou 3 livros que eu não gosto, um deles eu não gosto de verdade. Vou pegar aqui o celular dele para poder fazer a leitura. Vou deixar inclusive esse livro por último. Foi minha pior leitura do ano passado, então vou deixar ele por último. Vou começar pela Volta do Parafuso. É um livro de terror, um livro clássico de terror. Eu não gostei desse livro, tá? Eu não odiei. Eu entendo que ele é um clássico, eu entendo que ele é um livro necessário, foi um livro necessário para algumas outras histórias surgirem na época de hoje, mas eu achei muito confuso, tá? O título da resenha do Arthur lá no Scooby, inclusive, é A Volta do Tô Confuso, porque isso resume o livro pra mim, tá? É muito confuso. A primeira parte, eu até gostei, os primeiros capítulos, das primeiras aparições dos fantasmas, mas depois fica simplesmente extremamente perdido. O livro é super perdido, não entendi, tá? Esse livro se resume a isso. A culpa é minha, porque foi eu que não entendi. Então, nesse livro vamos acompanhar uma babá que é contratada para cuidar de 2 crianças em uma mansão. Ali ela descobre alguns segredos, alguns mistérios sobre os antigos funcionários da casa e também começa a ter algumas aparições de alguns fantasmas dentro dessa casa. Sim, se você está achando essa premissa semelhante a uma adaptação que tem na Netflix, que é a Mansão Bly, ela foi sim inspirada nesse livro e eu já tinha visto a adaptação, simplesmente amei. E por isso que eu fui ler o livro e foi assim, uma decepção. Esse é um caso que a adaptação melhorou em 100% a leitura e a história. Então bora lá para a primeira resenha 5 estrelas desse livro que eu dei 3 estrelas porque é um clássico. Uma das melhores histórias de fantasma. Não, nem de longe. O livro ele pode ser A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso. É uma obra ao estilo de Dom Casmurro. Tá aí porque a gente já para aqui. Então, eu não gosto de Dom Casmurro. Então, será que é por isso que eu não gostei? Porque pra mim eu junto os dois mesmo no mesmo balaio e não gostei dos dois. Enquanto na obra de Machado de Assis temos que desvendar se Capitu traiu, não me importo. Aqui na obra de James temos que desvendar se a governanta fala a verdade ou se vive em delírios. E a gente acaba o livro sem saber. Porque o final, nem comento. A primeira metade achei um pouco aborrecida. É a única parte que eu gostei do livro. Mas a segunda é bastante boa. Não, é confusa. Gostei muito das personagens crianças. Sim. Que são por si só mais assustadoras que os fantasmas. Era para ser uma resenha positiva ou negativa? Fiquei com vontade de procurar um filme para ver essa história nas telas, o que é sempre bom. O pós-fácil que vem nesta edição também é interessante. Não sei qual foi a edição que ela leu, tá? Porque o Arthur cortou para mim a capa. Mais uma 5 estrelas. Um clássico perturbador que não vai deixar você sair da cadeira enquanto não terminar de ler. Não. Totalmente desinteressante. E quando terminar, vai ter mais questionamentos ainda acerca do desfecho da história.
pra mim isso não é positivo, tá? Eu não entendi o final. Você acaba extremamente em aberto. Você não sabe o que aconteceu no final. E pra mim isso foi extremamente negativo. Me permito escrever apenas isso. Mais uma 5 estrelas. Cuidado com o que o outro vê. Leitura instigante e arrebatadora. Não. Henry James construiu aqui uma intrincada e envolvente trama, que mesmo aparentemente simples, faz com que a gente duvide e desconfie a todo momento do que é relatado e suposto pela narradora personagem. É a governanta que direciona nossos olhares para tudo o que está acontecendo. Seu ponto de vista é o único que temos. Assim, vamos com ela desse emaranhado de coisas sinistras e ou viajadas que ela afirma ver. O fim não poderia ser mais dúbio e ou mais assustador. Não concordo, tá? Então, a gente passa o livro inteiro até, vamos dizer, duvidando da governanta, da babá, né, que eu falei no início. E a gente não sabe no final da história se aconteceu, se não aconteceu, se tá falando a verdade, se não tá. Pra mim isso não é algo positivo, é algo negativo, tá? Outra coisa, falar que só temos uma narrativa é mentira. Começa o livro com outra pessoa contando a história. Ela tá numa rodinha de amigos, tá ali e diz, vou aqui relatar uma história que eu recebi de uma pessoa, vou ler a história aqui pra vocês. E o autor caga pra essas pessoas, porque ele simplesmente não volta nessas pessoas. A gente não sabe quem são essas pessoas. Ele diz que foi cuidado, eu acho, por essa governanta. Na série, nós temos isso muito bem explicado. Lá na série, o diretor, ele explica quem são essas pessoas, ele dá voz a essas pessoas e ficam impecável. Vamos lá pro segundo livro, que eu não gosto tanto assim, que é o livro 3 do Crônicas de Nárnia. Esse, pra mim, foi o livro que eu menos gostei de todas as Crônicas de Nárnia, que é O Cavalo e Seu Menino. Esse é um livro extremamente chato, extremamente maçante. Nós vamos ter, literalmente, o cavalo e um menino andando em cima do cavalo pela cidade para chegar em outra cidade. E é simplesmente esquecível. Primeira resenha 5 estrelas. Tem meu coração. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Tudo aqui me deixa boba. A amizade dos cavalos, o relacionamento do Shasta e do Aravis, o Corin, o amadurecimento dos personagens no decorrer do livro, os pervences como reis e rainhas, a amizade do Shasta e do Corin. Ela gostou muito da amizade. Esse livro é perfeito do início ao fim. Leiam. Não, gente. Não tem amadurecimento. Não tem nada. É um livro chato. Eu quase não terminei esse livro. Eu quase abandonei as Crônicas de Nárnia nesse terceiro volume. E pra mim eu gostei do primeiro livro, que fala um pouco sobre a origem de Nárnia. Chega o segundo volume, que é o Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, que é simplesmente incrível. Muito, 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 muito bom. E chega o terceiro volume, é uma queda que eu não gostei de verdade, nenhum personagem desse livro. Mais uma resenha. Recomendo real. Depois do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, eu duvidava que o próximo livro pudesse ser tão bom quanto. Duvidava mesmo. Ela vai me dizer aqui que é melhor do que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E nas primeiras páginas do Cavalo e Seu Menino, tava achando esquisitíssimo. As primeiras, as últimas, as do meio. Ele é um livro esquisito. Sem entender o porquê a história ser em uma terra estranha. Um país estranho com uma cultura estranha. E, mano do céu, valeu muito a pena continuar lendo. Amei muito como a história foi narrada e ir conhecendo melhor os personagens, suas perspectivas, além de conhecimentos heróicos muito incríveis. Mas o melhor de tudo pra mim foi reparar nos detalhes, que chegaram a me abraçar e falar comigo profundamente. Enfim, eu amei. Cadê a próxima crônica? Chega a ser um desaforo comparar esse livro com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sério, gente, não tem comparação.
É a melhor crônica de longe, de verdade. E agora, vamos lá para as resenhas positivas, que eu sei que eu vou ficar com raiva, que é da minha pior leitura de 2022, que foi As Coisas que Perdemos no Fogo. Eu queria muito ter gostado desse livro, é de uma autora argentina que escreve terror. Tinha tudo para eu gostar desse livro, mas enfim, não foi. Esse livro é um livro de contos que vão se passar na Argentina. São contos de horror, terror e cotidiano, que simplesmente a autora, ela começa a escrever, aí ela esquece que está escrevendo, já parte para a próxima história. É essa a sensação que eu tenho lendo esse livro. Eles acabam do nada, sem pé nem cabeça, e muitas das vezes, quando estamos conseguindo começar a entender o conto, ele acaba assim, do nada, sem nem ponto final, sabe? E eu não gostei dessa experiência, não gostei da escrita e não indico esse livro. Eu dei 1,5 para esse livro e vamos lá passar raiva lendo resenhas positivas dessa leitura. Bora lá para a primeira resenha. O fascínio de uma boa história. Um conto mais interessante que o outro? Não. Eu posso mudar essa frase para um conto menos interessante que o outro. É o primeiro contato que tenho com a escritora e me surpreendi muito. Não conseguia parar de ler. Adorei o estilo da escrita, as descrições precisas e escolha dos contos. Fazia tempo que não lia um livro com contos tão consistentes. Consistentes? Que acaba do nada. Gente, a gente precisa rever a definição da palavra consistente. Cheguei a me perguntar se os contos todos não faziam parte do mesmo universo. Todos não acabam, né? Todos não têm fim. Um terror sutil, cotidiano, familiar. Às vezes tive a impressão de que estava ouvindo as histórias serem contadas na mesa de um bar e as pessoas ficam super bêbadas e caem e esquecem de terminar as histórias. Ou confidenciadas numa roda de amigos na calçada à tarde e à noite, que a mãe chamou para entrar e elas também não terminaram as histórias. Imprevisível. Em aberto, muito em aberto. Eu sou fofoqueira. Eu gosto de saber o final da fofoca. Eu não consigo, me dá uma agonia de não saber o final da fofoca, sabe? Então, assim, de verdade, esse livro não funcionou comigo. Eu gosto de final em aberto, mas eu gosto de livro que me dá margem para pensar, para eu ficar teorizando qual foi o final da história. Mas nesse livro, sério, não chega a ser nem final em aberto, é meio em aberto, porque não tem fim. Ela não chega lá, sabe, a autora. Enfim, vamos para a próxima resenha. Estranho Familiar. O livro traz contos com temas diversos, mas que têm em comum a estranheza, um medo peculiar e intrigante, que te aproxima e gera curiosidade, com um elemento que para mim é sensacional. Todos os finais são inquietantes. O texto em si acaba, mas permanece em você por um tempo em forma de reflexão. Não, ele permanece em você com forma de raiva. Tem mais de 1 ano que eu fiz essa leitura e eu ainda tenho raiva desse livro. Os contos são assombrosos e a escrita espetacular. Diferente de muitos autores, nessa obra a autora não fica se explicando. Todo final te deixa com mil ideias sobre o que vai acontecer. Porque não tem fim. E o conto que leva o nome da obra é extremamente triste e feminista. Vou pesquisar agora sobre a autora e sua obra. Então, tudo que as pessoas gostaram do livro foram essa sensação inquietante que a autora deixou. Mas eu repito, tá? Não é que os finais fiquem em aberto. Não tem final. O livro acaba do nada. Ele não deixa uma margem para você ir pensar, sabe? Ele não te dá essa margem, porque a autora ela não constrói o suficiente para você pensar, para você questionar. E, de fato, essa daí é uma das, acho, piores leituras, piores sensações que eu tive fazendo leitura. Não gosto de falar mal de livro, não gosto muito de criticar dessa forma, mas, de fato, quem leu esse livro e gostou, sua opinião está errada.
Brincadeiras à parte, tudo bem vocês terem gostado de qualquer um desses livros, menos do último, que esse daí eu não consigo aceitar, de verdade. Mas espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. E deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a parte 2 ou parte 3 desse vídeo. Vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês e também de responder os comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.